Imagine que cada pessoa que você conhece é uma marionete, não puxada por fios visíveis, mas por traumas antigos, memórias esquecidas e impulsos que ela nem percebe ter. Agora imagine que você pode ver esses fios, sentir quando se tensionam, prever o próximo movimento antes mesmo que aconteça. Isso não é ficção, é observação refinada, é leitura silenciosa, é consciência pura operando acima da ilusão social. Neste vídeo, você não vai aprender a controlar os outros. Vai aprender algo mais perigoso, a detectar o que controla eles. Vai enxergar o ponto exato onde o comportamento deixa de ser escolha e vira repetição. E nesse instante, você estará à frente. Você não vai mais reagir, vai mapear, não vai se perder, vai ler. Não vai mais jogar o jogo, vai ver o tabuleiro inteiro. Se estiver pronto para essa leitura oculta da mente humana, comente agora. Eu enxergo por dentro. Isso não é só engajamento, é um sinal de que você está deixando de ser um jogado e começando a ser o jogador. Jacobo Greenberg foi mais do que um cientista, ele foi um intruso no sistema da mente humana. Enquanto o mundo buscava respostas nas palavras e nos gestos, ele olhava para os campos invisíveis, onde a realidade se forma antes mesmo de ser percebida. Sua teoria do campo neuronal não era apenas uma ideia científica, era uma denúncia. A consciência cria o mundo, mas quase ninguém está consciente de si. Para Greenberg, o que chamamos de pessoa é apenas uma estrutura de percepção condicionada. Uma máquina sutil, que reage sempre às mesmas dores, às mesmas ameaças, aos mesmos vazios. A maioria das decisões que tomamos não são escolhas, são loops, circuitos emocionais antigos rodando sob o disfarce de espontaneidade. Isso significa que se você aprender a reconhecer esse padrão, poderá não apenas prever o comportamento humano com exatidão assustadora, como também escapar da armadilha de ser previsível. Neste vídeo, seguimos esse legado. Vamos além das máscaras, dos gestos ensaiados e das reações impulsivas. Entramos no lugar onde o script é escrito, antes da fala, antes do gesto. Um território onde poucos têm coragem de entrar, o espaço entre o impulso e a consciência. A maioria das pessoas acredita que está tomando decisões conscientes, vivendo experiências novas, aprendendo com o tempo. Mas a verdade é mais desconfortável. O que elas chamam de vida é apenas a repetição de um roteiro invisível que foi instalado muito antes de suas escolhas parecerem reais. A mente não busca liberdade, ela busca previsibilidade. E por isso, ela se apega ao conhecido, mesmo quando o conhecido é dor. Esse script começa cedo. Um gesto de abandono, uma crítica, uma sensação de ser inadequado. A criança absorve aquilo sem questionar e, para sobreviver, forma uma estratégia emocional. Essa estratégia vira um reflexo que se torna um hábito, que mais tarde será confundido com personalidade. E aí está a armadilha. A dor original desaparece da consciência, mas o comportamento de defesa continua ativo, operando em segundo plano, repetindo a mesma resposta emocional sempre que um gatilho semelhante aparece. O cérebro adora isso. Ele foi moldado biologicamente para poupar energia, e nada poupa mais do que repetir o que já é conhecido. Assim, quando uma situação lembra vagamente algo do passado, a mente já tem uma resposta pronta. Não há reflexão, só execução. O resultado é um ser humano vivendo como se estivesse acordado, mas sonâmbulo, reagindo, justificando, defendendo, mas sempre dentro do mesmo script. Você pode ver isso em padrões de relacionamento. Alguém sempre se apaixona pelo mesmo tipo de pessoa, mesmo que mude de rosto. Sempre acaba no mesmo lugar emocional, mesmo com histórias diferentes, ou em padrões de fracasso. A pessoa sempre chega perto, mas nunca atravessa a linha. Sempre tem uma explicação, uma desculpa, uma distração. Mas a verdade por trás de tudo isso é simples. O roteiro não foi alterado, e esse roteiro
não se mostra apenas nas grandes decisões. Ele vive nas reações pequenas, no desconforto diante do silêncio, na necessidade de se explicar, na pressa em preencher vazios, na ansiedade de agradar, na agressividade disfarçada de segurança. O script se manifesta em cada microexpressão, em cada tentativa de evitar aquilo que um dia doeu demais para ser sentido de novo. O que Jacobo Greenberg trouxe ao mundo com sua teoria do campo neuronal é que esse padrão não é apenas psicológico, é vibracional. A mente não só pensa o mesmo, ela emite o mesmo, atrai o mesmo, percebe seletivamente o mesmo. Assim você pode mudar de cidade, de relacionamento, de carreira, mas se o campo interno não for reconfigurado, a realidade apenas muda de forma, não de essência. Hackear a mente, portanto, começa com uma simples mudança de postura, sair da identificação com o que se sente e entrar na observação do que se repete. Não importa o quanto pareça real, se é recorrente, é código. E código só pode ser quebrado quando visto com olhos que não reagem, apenas reconhecem. Existe um instante, pequeno demais para ser notado por olhos distraídos, em que a verdade emocional de uma pessoa escapa pela fresta do controle. Um vacilo na respiração, um sorriso fora de hora, uma justificativa desnecessária. É o ponto de fratura. O momento em que o script invisível falha por milésimos de segundo e revela o que está por trás da imagem, do tom seguro, da lógica ensaiada. E quando você aprende a reconhecer esse momento, passa a ver a alma nua, mesmo diante de trajes impecáveis. Toda mente que vive em loop precisa de consistência emocional. O padrão precisa ser mantido com rigidez, porque é ele que sustenta a identidade. Mas o mundo real é imprevisível, e quando algo foge do roteiro, um silêncio onde esperava resposta, uma dúvida onde queria certeza, uma negação onde buscava aceitação, o sistema entra em alerta. É nesse instante que o comportamento se desestabiliza. E quanto mais refinada for sua observação, mais cedo você perceberá o rompimento entre o personagem e o padrão. A fratura não acontece quando alguém explode. Ela acontece antes, quando os olhos endurecem ou desviam, quando a voz sobe meio tom, quando o corpo tensiona, mesmo que a fala continue polida. O campo muda e a energia denuncia o colapso antes que a mente racional tente recuperá-lo com explicações. A maioria ignora isso porque está ocupada demais com as palavras. Mas quem aprendeu a ver, sente o campo antes de entender o conteúdo. E por isso, sabe que ali, naquele micro-instante, a verdade se revelou. O mais fascinante é que esse momento acontece com todos, com o arrogante, que tenta esconder insegurança com excesso de certeza, com o sedutor, que esconde abandono atrás do charme, com o pacífico, que finge maturidade para evitar conflitos, mas por dentro está paralisado de medo de ser rejeitado. Todos têm um ponto onde a performance vacila. Todos carregam uma rachadura que, sob a pressão certa, revela a dor original que alimenta o loop. O segredo está em como você reage quando isso acontece. A maioria das pessoas, ao perceber a fraqueza do outro, reage, se impõe, acusa, se vinga ou tenta consertar. Mas quem está operando em outro nível apenas observa. Porque ali não é lugar de confronto, é lugar de leitura. É ali que se entende o que realmente comanda aquela pessoa, o que ela teme, o que ela precisa, o que ela ainda não conseguiu ver sobre si mesma. Greenberg afirmava que a realidade é co-construída entre campo interno e percepção. Se você interfere no ponto de fratura com sua própria emoção, você distorce a leitura. Mas se você mantém a presença, a fratura se amplia. O sistema não consegue se recompor diante de quem não reage. E nesse espaço, o mapa inteiro se revela. Não só da pessoa, mas de como ela foi treinada emocionalmente para sobreviver. E aí, finalmente, você deixa de conversar com o personagem e começa a conversar com o código.
Existe uma forma de poder que não faz barulho. Ela não domina com gritos, não seduz com charme e não exige com presença física. Ela opera no silêncio, na pausa, no olhar que não vacila. É a presença, hacker, um estado interno tão enraizado que desestrutura qualquer loop emocional ao seu redor sem precisar de palavras. Enquanto os outros reagem, você permanece. E é essa permanência que quebra o controle invisível que as pessoas tentam exercer sobre você. A maioria está programada para buscar domínio emocional através da reação do outro. Quem grita, espera medo. Quem se vitimiza, espera compaixão. Quem seduz, espera aceitação. É um sistema de trocas condicionadas. Eu me comporto assim e você responde da forma que valida meu script. Só que, quando essa resposta não vem, o sistema entra em curto-circuito. A pessoa que costumava controlar pelo drama, agora se vê diante de um espelho que não reage. E nesse reflexo neutro, o script começa a ruir. A presença hacker não é passividade, é lucidez ativa. Você está ali, inteiro, mas não se entrega ao jogo. O outro espera que você se justifique e você apenas observa. Espera que você reaja e você apenas respira. Espera que você se curve e você apenas se mantém. Isso desmonta o loop, porque o loop depende da repetição. E você está quebrando a sequência. Está frustrando a expectativa emocional que manteria o ciclo vivo. Esse tipo de presença exige autodomínio, porque não é fácil ficar diante de alguém em colapso emocional sem entrar na dança. Tudo em você será puxado. O instinto de agradar, o desejo de vencer, a vontade de explicar, o medo de ser mal interpretado. Mas se você resistir, se você escolher não reagir, algo poderoso acontece. Você sai do campo de batalha e entra na sala de comando. E ali vê tudo. Cada reação do outro se torna previsível, cada resposta, um dado, cada descontrole, um mapa do sistema. Jacobo Greenberg dizia que a percepção modifica o campo. E quando sua presença é firme, estável e livre da necessidade de agradar ou se defender, você modifica o campo do outro. Sem falar nada, você força o sistema dele a se adaptar. É por isso que muitos se sentem desconfortáveis perto de pessoas realmente conscientes. Não porque elas impõem medo, mas porque espelham com precisão onde ainda existe descontrole. A presença hacker é a habilidade mais temida no mundo invisível das relações humanas, porque ela desarma sem confronto, revela sem acusar, lidera sem tocar. Quando você opera nesse estado, não precisa mais prever reações. Você as provoca, intencionalmente ou não, apenas por existir de forma íntegra. E quando alguém tenta te puxar para o velho ciclo, você não entra, porque você não está ali para repetir. Está ali para ver, e por ver, comanda. Influenciar alguém não exige palavras afiadas, nem gestos imponentes. O verdadeiro comando acontece no campo invisível da intenção. Quem entendeu isso já não grita, já não pressiona, já não tenta convencer. Ele observa, toca o ponto certo com leveza e recua. Parece que nada foi feito, mas o ambiente já mudou. Essa é a arte do comando silencioso. Não se trata de impor direção, mas de oferecer uma rota alternativa tão sutil que o outro escolhe por conta própria, sem perceber que foi guiado. Toda pessoa vive buscando algo: segurança, aprovação, controle, liberdade, pertencimento. E todo comportamento que ela exibe, por mais disfarçado que pareça, é um caminho para satisfazer uma dessas necessidades. Se você consegue identificar qual é o desejo por trás da reação, pode conduzir o comportamento apenas mudando a forma como esse desejo é satisfeito. Isso não é manipulação, isso é consciência de campo. O segredo está em não confrontar diretamente o loop emocional do outro, porque se você expõe a repetição, a defesa se ativa. O ego protege o padrão como se fosse identidade. Então, em vez de dizer, você sempre age assim, você oferece uma narrativa paralela.
Se alguém vive dizendo, ninguém me entende, você responde com, talvez sua mente esteja se abrindo para algo que ninguém ao seu redor percebeu ainda. A dor é acolhida, mas não alimentada. A história é ouvida, mas redirecionada. E no lugar de reforçar o ciclo, você o esvazia, com presença e palavras precisas. O comando silencioso é ainda mais poderoso quando você deixa de tentar mudar alguém e passa a ativar uma nova frequência dentro dela. Em vez de corrigir o comportamento, você planta uma possibilidade. Usa perguntas ao invés de afirmações, pausas ao invés de debates, espaço ao invés de pressão. O outro, diante disso, começa a reorganizar seu próprio campo, porque não está mais sendo forçado, e sim refletido. Greenberg afirmava que a consciência de um observador altera a estrutura do que é observado. Ou seja, se você sustenta uma presença neutra, lúcida e sem julgamento diante de alguém, a própria frequência dele começa a se reorganizar. Isso é visível. O tom muda, o corpo relaxa, o padrão se desarma. Não porque você o convenceu, mas porque você foi um espelho de paz que ele não encontra no próprio campo. Comandar sem força é a maior demonstração de domínio interno. É dizer, eu vejo o que você está repetindo, mas não te acuso por isso. É agir como uma ponte entre o loop inconsciente e uma nova rota emocional. E quem aprende a operar assim, muda dinâmicas inteiras sem ser notado. Ele não precisa vencer. Ele guia. Não precisa se impor. Ele entende. E por entender, molda o campo de forma tão sutil que quando o outro acorda, já está em outro lugar. O outro não é apenas alguém com quem você interage. Ele é um espelho e, ao mesmo tempo, um labirinto. Cada palavra que te incomoda, cada gesto que te desequilibra, cada silêncio que te fere, não vem do outro, mas do reflexo de algo não resolvido em você. Enquanto você observar o comportamento alheio como algo separado, vai perder a verdadeira chave. Tudo o que te tira do centro revela um ponto do seu código que ainda está vulnerável. E é por isso que as relações não são obstáculos, são convites à lucidez. Quando alguém ativa seu desconforto, sua raiva ou sua ansiedade, é comum pensar que foi culpa do outro. Mas se você observar com profundidade, verá que o outro apenas encostou em algo que já estava aí. Uma memória emocional não integrada, um valor não reconhecido, uma expectativa não questionada. O comportamento do outro foi apenas o gatilho. A reação, no entanto, é completamente sua. E esse é o lugar onde os loops mais profundos se escondem. Naquilo que você ainda acredita que é externo, mas nasce de dentro. É fácil mapear o código dos outros. O desafio real é ver onde você ainda está rodando seu próprio script sem saber. Quando alguém te rejeita e isso te fere mais do que deveria, ali há um código. Quando alguém discorda de você e você precisa se defender compulsivamente, ali há um código. Quando o silêncio te incomoda ou a falta de resposta te faz duvidar do seu valor, você está diante de um reflexo. E se você fugir da imagem, vai perder a chance de atravessar o labirinto. Jacobo Greenberg dizia que a percepção é um espelho criativo. Isso significa que tudo o que você vê carrega, de alguma forma, a forma com que você vê. Então, se você encontra manipulação em todos os lugares, talvez esteja operando com lentes de desconfiança. Se você sente abandono repetidamente, talvez esteja preso ao eco de uma ausência original que nunca foi acolhida. O outro é o cenário onde o filme da sua mente se projeta e, ao mesmo tempo, o personagem que te mostra onde o roteiro ainda precisa ser reescrito. A saída não é se culpar, nem se fechar. A saída é olhar com precisão. Toda vez que você se desestabiliza, o campo te deu uma pista. Você pode ignorar e reagir como sempre fez, ou pode parar, respirar e perguntar: o que exatamente isso está tocando em mim? Essa pergunta feita com presença transforma qualquer relacionamento em um portal de reprogramação. O espelho não mente e o labirinto não tem atalhos.
Mas se você for fundo o suficiente, vai descobrir que aquilo que mais te irrita no outro é o código que ainda pulsa em você. E, paradoxalmente, é o próprio outro que te dá o caminho para quebrar esse código. Não porque ele vai te curar, mas porque ele te revela, se você tiver coragem de ver. Reprogramar a si mesmo não é apagar o passado, é retirar o controle que ele ainda exerce sobre o presente. A última camada do auto-hackeamento não acontece quando você entende seus padrões. Ela começa quando você consegue agir de forma diferente da que seu sistema emocional espera. Esse é o ponto mais difícil, porque ele exige trair o seu próprio costume, quebrar uma fidelidade inconsciente à sua dor. Mas é também o ponto onde nasce a liberdade real. Durante toda a vida, seu corpo aprendeu a responder da mesma forma aos mesmos estímulos. Quando há crítica, você se defende. Quando há silêncio, você preenche. Quando há ameaça, você ataca ou recua. Essas reações formaram um ciclo. E dentro desse ciclo, você foi chamado de sensível, forte, inseguro, confiável, racional, impulsivo. Mas essas etiquetas não são quem você é. São apenas o reflexo do código que foi executado repetidamente. E enquanto esse código não for reescrito, ele continuará gerando a mesma vida com rostos diferentes. A reprogramação começa com observação, mas só se concretiza com ação consciente contrária ao impulso automático. Quando você sentir a raiva surgindo, e em vez de responder, permanecer em silêncio. Quando quiser fugir, mas escolher permanecer. Quando quiser agradar para manter conexão e optar por ser verdadeiro mesmo correndo o risco de ser mal compreendido. Essas são pequenas traições ao velho eu, e é nessas traições que o novo código começa a se instalar. Mas atenção, o sistema antigo vai lutar, ele vai querer puxar você de volta, vai gerar desconforto, tensão, dúvida, vai te fazer pensar que está perdendo algo. E de fato estará. Vai perder a versão sua que operava em defesa constante. Vai perder o conforto ilusório da previsibilidade emocional. Mas o que ganha é imensamente maior. A chance de viver a partir da escolha, não da repetição. A partir da presença, não da reação. A partir da autenticidade, não da proteção. Jacobo Greenberg apontava que a consciência é plástica, pode ser moldada com intenção e atenção. Isso significa que você não está preso ao seu sistema de origem. Você pode, com prática e paciência, criar novas conexões internas. Pode ensinar ao seu corpo que é seguro ser quem você é, mesmo sem agradar. Pode mostrar à sua mente que ela pode confiar na incerteza. Pode atualizar seu campo para que ele não reaja ao passado, mas sintonize com um presente real. Reprogramar-se não é um evento, é um processo. E esse processo acontece em silêncio, no cotidiano, nas escolhas mínimas que quase ninguém vê, mas que, feitas com consciência, reescrevem a frequência que você emite ao mundo. Quando você muda essa frequência, o mundo não tem escolha a não ser responder de forma diferente. Porque a realidade, como dizia Greenberg, não é aquilo que acontece fora, é aquilo que você sustenta dentro. Você acabou de atravessar camadas que a maioria evita por medo ou ignorância. Agora você sabe, o comportamento humano é um ciclo, não uma escolha espontânea. O outro não reage a você, ele responde ao código que carrega. E você está pronto para parar de rodar o próprio script? Está pronto para viver fora do algoritmo emocional que repetiu por anos? A partir de agora, cada silêncio vira uma oportunidade. Cada interação se torna uma leitura. Cada desconforto é um reflexo que aponta exatamente o que ainda precisa ser visto. E o que você fará com isso? Vai repetir ou reescrever? Se isso te tocou de verdade, escreva nos comentários. Eu rompi o ciclo. Não é só uma frase. É uma afirmação interna, um compromisso silencioso de não voltar a dormir emocionalmente. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui,
O conteúdo não é para te distrair, é para te despertar. E se quiser ir ainda mais fundo, no comentário fixado você encontra os materiais que ampliam essa jornada. Estruturas, ferramentas e mapas para operar em um nível de consciência que a maioria nem sabe que existe. Porque ver o padrão é só o começo. O verdadeiro poder está em quem decide não ser mais comandado por ele.